talvez não saiba quem fui eu. Talvez um sábio vos diga que fui outrora um poeta da ebulição, inimigo ferrenho das águas cristalinas. Cada tomo de poemas incendiários nós o abriremos, e mesmo sem ler, sabemos de que lado lutar. Todo negacionista da cultura é desde já meu inimigo jurado. Morre, verso meu. Morre como uma pessoa, anônima como tantas tombadas pelo capital. Camarada vida, a trote mais rápido, marchemos mais rápido. Lutamos pelas palavras, pela ciência, pela verdade. Com a língua áspera dos cartazes, eu nasço. Movimento incansável das ruas. Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença de vocês nesta mesa que é com o título Resistência Anticolonial e Devir Antirracista, em que vocês vão contar com a apresentação de pensadores que são fundamentais para o tema. Então eu estou muito honrada de poder ser mediadora nesse momento, estou agradecendo a FIPE ao convite aqui. Essas são as publicações que vocês podem ver, algumas vão estar à venda aqui, caso vocês queiram, tá bom? Então, a princípio, sobre essa mesa, eu gostaria de apresentar os nossos autores, e vou começar aqui pela professora Lourdes Carril. A professora Lourdes é doutora, ela é geógrafa e atualmente ela é docente na UFSCar de Sorocaba. Ela realizou uns seminários sobre as territorialidades afro-indígenas e lutas pelo reconhecimento, incluindo pesquisas sobre quilombos urbanos que existem na região de Sorocaba. Ela travou uma grande luta até conseguir publicar esse livro aqui. Como vocês sabem, é um tema que tem uma luta grande mesmo. E esse livro é resultado desses seminários. Esse livro foi publicado pela editora Alameda, com apoio do CNPq. Ela publicou anteriormente um livro, Quilombo, Favela e Periferia, a longa busca da cidadania, e que é a respeito da exclusão urbana, né? E principalmente dos negros, e utilizou os RECs para ilustrar suas ideias. Ela possui diversos artigos sobre o tema, né? A Cidinha da Silva, ela é mineira, escritora, ela é principalmente cronista e é editora. Ela procura escrever trazendo a força da autoria negra em seus textos, sendo premiada com o livro Um Exu em Nova York, em 2019, e ela tem outras demais publicações também premiadas, né, com temas muito interessantes. Suas temáticas são principalmente contra o racismo e a favor dos direitos humanos. A Patrícia Rett, Patrícia Rett é professora, filósofa e historiadora, e ela deu aulas no Instituto Federal de São Paulo por muitos anos. Hoje continua como professora em outra instituição. Nesse livro sobre territorialidades, ela apresenta uma reflexão sobre o conceito de reconhecimento, de acordo com diferentes autores. E ela mostra a relevância do estudo dos conceitos para a conquista, inclusive para conquistas políticas, né? Explicando a força política do tema. O Paik, deixa eu achar que você está. Oi, Paik. O Paik é mestre em antropologia social e é doutorando em arquitetura e urbanismo na UNB. E ele é militante do movimento negro e do movimento Passe Livre. Ele é um dos organizadores do livro Mobilidade Antirracista e tem pensado sobre a mobilidade urbana, contribuindo para essa reflexão que exclui, sempre exclui.
O PAIC define o que entende por mobilidade racista e explica porque ela vai além da segregação socioespacial. Então, eu estou muito honrada de estar aqui. Depois, se eu puder ter um minutinho também para falar da minha pesquisa, que também consta do livro, se sobrar um tempinho, que eu fiz uma análise de discurso sobre o rap dos quilombolas daqui, do quilombo do Campinho da Independência, né? E tem inclusive aqui, caso eles consigam tocar algum rap. Então é uma análise de discurso deles, também faz parte da publicação, tá bom? Então, muito obrigada. Nós vamos dar início, tá bom? Com licença. Vamos lá, professora Lúcia. Bom, boa tarde a todos, todas, todos. É muita alegria a gente estar aqui conversando nessa mesa. É um debate importante. Queria agradecer pela presença de vocês, né, e por estar aqui na FIPEM. Então, ao lado também de pessoas como a escritora Cidinha, né, o PAIC, a Patrícia, a Renata. A Patrícia e a Renata, nós trabalhamos juntas nessa pesquisa que levou a vários cursos de extensão até chegar ao livro que a Renata citou aqui. Então, para a gente até fazer assim um resgate histórico, né, do que esse livro representa, que na verdade a gente tem trabalhado na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, na perspectiva de pensar ali os territórios quilombolas, que é um tema que a gente considera muito importante, né, na contemporaneidade brasileira, e não só agora, mas porque é um processo histórico. E então, na região próxima à universidade, constam 9 territórios autodeclarados. Então, esses 9 territórios, dentre eles, Cafundó, Quilombo do Carmo, Quilombo de Pilar e outras, né, territorialidades. Então, nós, além de fazermos todo um trabalho com a pesquisa, também com a discussão pedagógica junto à universidade, os cursos, fazendo trabalho de campo com os alunos, né? E também na relação com a extensão, a gente fez vários encontros e cursos de extensão em que foi possível trazer essa temática. Mas quem nos procurou, houve essa demanda, foi o Quilombo de Pilar do Sul. O Quilombo de Pilar do Sul fica mais ou menos a uns 30 quilômetros, né, 40 quilômetros de Sorocaba. Então é interessante que aquela região, né, no período colonial, a gente pode pensar que Sorocaba era assim fronteira de expansão, né? Não era território, digamos, com os municípios de hoje. Mas à medida que Sorocaba era a boca do sertão, e boca do sertão significava dizer que era uma área de fundos territoriais, de recursos à disposição das incursões colonialistas na região, né? Então a região onde tem os quilombos, ela corresponde a um processo da construção, primeiro da capitania paulista, mas também, quer dizer, capitania paulista e de como o território paulista foi sendo constituído. E a boca do sertão era esse ponto a partir do qual não havia proprietários, não havia ainda, digamos assim, sesmarias, né? Mas havia quais pessoas, né? Havia todo o território indígena que já vinha sido alvo de apresamentos, né? de contrabando, além da busca do ouro, né? E aí então, em determinado momento, sobretudo no início do século XIX, também um afluxo muito grande de escravizados africanos. E essa região, então, é ali que se dá o combate, é ali que tem um encontro, né, como diz o sociólogo José de Souza Martins, outros sociólogos, historiadores, geógrafos, né, têm estudado a fronteira.
Então esse encontro, né, das populações originárias, né, desses povos afro-brasileiros, dos povos africanos, né, que foi um encontro violento, né, esse encontro de massacre, esse encontro de genocídio. E aí, a partir do início do século XIX, a gente já vai ter na historiografia, nas fontes, uma série de lutas dos quilombos na região. Então, esses quilombos, a gente pode dizer, com um pouco da pesquisa que nós fomos constituindo, já há vários anos a gente vem se debruçando sobre isso, né? Então, formou-se um grande território negro na região de Sorocaba. Mas isso desde os séculos passados. Mas o que aconteceu desde o século XIX? Né? Então, as sesmarias, toda a legislação que vai regular a propriedade de terras no Brasil, que é a Lei de Terras de 1850, é aquela legislação, né, como a gente sabe no Brasil, quando tem uma lei, quando tem uma legislação é porque as coisas já aconteceram, né? Quer dizer, a gente até está vendo aí toda uma propaganda da lei de armas, armamentismo, liberação de armas, mas é porque as armas já estão nas mãos das pessoas. E a lei de terras foi a mesma coisa. Então, veio também no momento em que, em 1850, interrompia-se definitivamente o tráfico de escravos. Né? Quer dizer, o Brasil foi obrigado, os escravistas foram obrigados a cessar o tráfico. Né? E aí, então, nesse momento, há uma correspondência no sentido de heranças, de regulamentações de territórios. O Cafundó fica com uma certidão de propriedade, vários quilombos. O que ocorreu no século XX é que essas propriedades que estão com assinaturas, com doações dos antigos senhores, com heranças, inclusive inventários que mostram essas heranças, a legislação não reconheceu ao longo do século XX. Então a gente pode dizer que essa colonialidade, né, não é só no passado colonial, né, ela não fica, essa relação com os corpos, essa relação com o território é algo que se estende para além da colonização do período colonial, com uma filosofia, né, que vai organizar o território brasileiro e latino-americano, porque territórios quilombolas não estão só presentes no Brasil, né, e também na Colômbia, né, os palenques, tem outros lugares chamados cumbres, então os cimarrons nos Estados Unidos e Jamaica, quer dizer, são territórios que lutaram e continuam lutando por esse reconhecimento. Então, mesmo com um documento que comprovava essas doações, esses territórios não foram reconhecidos. Isso, inclusive, tem um senhor, o seu Deodato, né? Ele é um senhor que a gente conversou muito conosco, do Quilombo, Fazenda Pilar, ele que, inclusive, com o senhor Orlando, esteve na UFSCar, pedindo que a gente, assim, solicitando uma parceria com a UFSCar, para que a gente pudesse, então, trazer, assim, uma discussão lá no município de Pilar. Não era na UFSCar, também na UFSCar foi necessário, mas era no município, um município de 30 mil habitantes. Contudo, um município que tem um quilombo, que tem uma associação que está dentro do centro da cidade. E as escolas não traziam a história do quilombo. No currículo escolar não aparece, né? Então, também era assim como se eles não existissem no território de Pilar, o território pilarense. Agora a gente vai falar, bom, mas ali é um território de 30 mil. Não, isso é em qualquer lugar do território brasileiro que a gente encontrar territórios étnicos, territórios de povos originários, territórios ribeirinhos, de quilombos, né, de quebradeiras de coco do Bambaçu, na Amazônia, é sempre isso, porque isso é aí
que a gente vai explicar um pouco da geografia, esse olhar que a geografia também foi obrigada, né, digamos assim, a se debruçar, estabelecer, sair um pouco dessa filosofia eurocêntrica e pensar o território brasileiro para além desse eurocentrismo que justamente justificou a formação de um território sem pessoas, né? Um território sem uma nação. Então, território para as elites coloniais era território de exploração. Era o que, inclusive, um grande geógrafo, foi professor na USP, ele dizia, eram territórios onde os fundos territoriais eram o que interessava. O que são os fundos territoriais, afinal de contas, né? São os recursos da natureza. São as riquezas minerais, as riquezas fluviais, hidrográficas, toda a riqueza da vegetação que fica disposta a construir e fundamentar as taxas de lucros das explorações, não só industriais, mas aquilo que o Brasil também, logo no primeiro momento da sua industrialização, representou para a industrialização da Europa, né, como um país exportador de produtos agrícolas, matérias-primas, e agora, né, na sua fase de país emergente, periférico, constituindo outras dependências, mas também com um grande retorno nos últimos anos para uma matriz econômica pautada no agronegócio, e esse agronegócio que também vai lá, derruba a Mata Atlântica, derruba a floresta amazônica, faz as queimadas, mata os indígenas, os quilombolas. Então, os números de assassinatos nos últimos anos também aumentou, né? Então, é esse tipo de conceito que cai em fundos territoriais importantes. Então, também vou citar o Milton Santos, que é um grande geógrafo, nosso professor, né, que já se formou, ele dizia, então, a nação brasileira, toda nação precisa de um território, mas o Brasil formou um território, assim, na perspectiva única, de unidade, uno, liso. O que é um território liso? Não tem, digamos, outros relevos, né? Ele fica sem relevo, ele fica planificado porque ele é olhado com uma única visão. E não é só olhado, tem uma prática espacial. Uma prática espacial que não reconhece outros territórios e outras territorialidades. E aí, eu não sei, depois você me fala, né? Nós vamos aí, então, pensar nesse, acho que um pouco nesse devir antirracista, né? Que, na verdade, ele já começa ali naquelas lutas contra a escravidão, né? E depois, na frente negra, nos jornais negros, da imprensa negra, né? E ao longo do século XX, com todas as lutas, porque esses territórios quilombolas continuaram constituindo outra historicidade, né? Então aí, quando eu fui fazer o mestrado em geografia, eu apresentei um tema. Falei, eu quero estudar os quilombos, territórios. A pessoa falou assim, mas por quê? A geografia não estuda quilombo. Quem estuda quilombo é a história. Então eu fui fazer o mestrado em história. Por quê? Porque era essa concepção que é muito fixado, né, na academia, na sociedade, que o quilombo é uma coisa do passado. Então o quilombo desaparece com o fim da escravidão, né? Então é como se virasse a página. Nós tivemos assim uma virada da página, não tem mais quilombo. Só que os quilombos não acabaram, né? Então essa luta, além de ser uma luta, uma representação histórica, um horizonte sempre, o horizonte da democracia brasileira, né? Nesse livro eu falei, então, se nós tivemos uma democracia, ela não foi um mito da democracia racial, ela é a democracia dessas lutas quilombolas e de um outro território, por um outro território, né? Então, nesse sentido aqui, o nosso trabalho, né? Aí tem vários autores no livro que vão trazer da antropologia, da geografia no meu caso, no caso da filosofia, da psicologia, da psicanálise, né? Da psicologia social. Então, da sociologia,
um trabalho interdisciplinar, buscando pensar essa questão, seja no conceito que a professora Eliane Odir trabalha, que é a conceito de margens do Estado, ou seja, essas lutas que ocorrem, que estão sempre borbulhando, né, nas margens do Estado. Porque aí, quando a gente fala Estado, não é que o Estado não está lá. O Estado, ele precisa ser apropriado por essas lutas, como foi também na Constituição de 1988, quando o movimento negro, a pressão das lutas quilombolas, os movimentos do campo, pressionaram para a aprovação de uma disposição transitória, que é o artigo 68, que vai reconhecer 100 anos depois, 1988, 100 anos depois da abolição, reconhece que aos remanescentes de quilombos se titule a terra, né? Então, esse é um marco jurídico, político do Estado brasileiro, mas ainda há muita luta, né? A gente sabe, porque o Estado, ele é o território da disputa, e agora dentro de uma disputa de morte, né? Sempre foi de morte, mas agora é uma violência explícita. Então é isso, tá? Eu queria agradecer e dizer que é um tema que acho que a gente vai ouvir muito nesse novo processo que se abre, né, de uma construção da democracia, que é uma construção muito, uma democracia muito frágil, muito nova, e que praticamente a gente fica assim, vendo se esvair das mãos o tempo todo. E uma luta do território é uma luta de poder, é uma luta de poder. E isso os quilombolas, eles já perceberam há muito tempo, que para existir, para ser, para ter identidade, para falar de igual para igual, para lutar, para estabelecer uma democracia racial, antirracista, a gente vai ter que fazer isso no currículo, a gente vai ter que fazer isso na sala de aula, vai ter que fazer os cursos de extensão. Então os professores todos do Pilar do Sul participaram desses cursos ao longo de 6 anos, e nós fizemos eventos, fizemos encontros, levamos para o UFSCar os alunos da escola pública de Pilar, né? Fizeram inúmeros trabalhos, apresentaram os painéis, os pais foram, os alunos foram, os professores. Então a gente conseguiu assim, reunir pessoas de diversos segmentos, que acho que foi importante para a gente. Muito obrigada. E a gente está aí, né, para debater, na verdade. Agora a professora Cidinha, a escritora Cidinha da Silva. Bom, gente, boa tarde já, né? Boa tarde. Meu nome é Cidinha da Silva, sou escritora, publico literatura desde 2006, né? Estou lançando, vou aproveitar para convidar vocês, meu 20º livro, hoje à noite, aqui do lado, nesse negócio do Areal, às 19 horas, chama Menina Linda e Outras Crônicas. E a maior parte da minha produção tem sido dedicada a esse gênero, das crônicas, né? São mais de 10 livros de crônicas. Embora a crônica seja considerada meio a prima pobre da literatura brasileira, né? Eu me lembro que em 2016, 2017, conversava com uma amiga e reclamava, falava, não, os livros não acontecem, esperava que esse livro tivesse uma recepção maior, da crítica principalmente e tal. Recepção no sentido de olharem para o livro, não no sentido de elogiarem o livro, mas de olharem para o livro, de comentarem sobre o livro. E ela me disse assim, escreva um livro de contos, mesmo que seja um livrinho. E o que ela estava me dizendo é, enquanto você escrever só crônica, não vão te levar a sério.
E aí eu fiz um Exu em Nova York e de cara o livro recebeu um prêmio da Biblioteca Nacional em 2019 e tem uma trajetória muito bonita. A gente lançou, tá ali, o Daniel Viana, que é o designer da capa. A gente lançou o livro em 2018, a gente fez uma tiragem inicial de 1.500 exemplares que esgotou. Aí fizemos mais 2.000, também esgotou. Fizemos mais 3.000, essa tiragem também esgotou. E agora fizemos mais 4.000. Então são 10.500 livros de 2018 para cá, vendidos apenas no varejo, porque ele não entrou, quer dizer, até entrou numa venda institucional grande, mas foi censurado. E tiraram o livro. Ele entrou no PNLD 2021, mas foi censurado depois de passar por todas as etapas, de ser aprovado. Eles resolveram tirar o livro. Então, essa venda é no varejo apenas. Eu sou uma autora que acha muito importante falar sobre esses números, porque essa é também uma ação da gente de construção da memória editorial, não é? Da memória editorial das publicações que nós fazemos, que nós publicamos. Nós, escritoras negras, escritores negros, que temos uma luta amazônica para que os nossos textos sejam lidos com forma e conteúdo, que é a maneira que se lê a produção literária, mas de uma maneira muito insistente, nos leem pelo tema. Né? Sempre nos apresentam falando de temas nós falamos, né? Ou que temas esperam que nós tratemos, né? E a última análise que se faz é a de forma e conteúdo, que é a primeira, que é feita para a produção literária como um todo, ou pelo menos para a produção literária que não é considerada como temática ou identitária, esse tipo de coisa. Isso me fez, nos últimos anos, concentrar a produção. Isso me fez concentrar nos últimos anos a minha produção, que tem tratado de racismo, de relações raciais, em alguns livros, ao invés de diluí-la, como eu fazia em todos os livros, né? Então, livros como o hashtag Parem de Nos Matar, que o Caio falou que está à disposição ali, é um desses livros que concentra textos que tratam, são crônicas que tratam do genocídio da população negra no Brasil. Os Sobreviventes, que é um livro também, como o Exu em Nova York, que eu lancei pela Palas, é outro desses textos, né, desses livros. Tem um livro que vai fazer 20 anos, o ano que vem, que é um dos 10 primeiros livros sobre o tema das ações afirmativas no Brasil, como estratégia de combate às desigualdades raciais. Um livro que se chama Ações Afirmativas em Educação, Experiências Brasileiras, que é da Sumos. Ele faz 20 anos no ano que vem, eu vou comemorar bastante, porque é muito importante que a gente tenha um livro que faça 20 anos e continue um livro vivo, né? Continue sendo um livro utilizado e um livro que continua a fazer sentido, né? Então ele completa 20 anos no ano que vem. E tem um outro livro também, de 2014, que se chama Africanidades e Relações Raciais, Insumos para Políticas Públicas na Área do Livro, Leitura, Literatura, Bibliotecas no Brasil. Um livro que a gente reuniu 45 editoras, autoras e autores de 10 estados brasileiros, tratando das políticas públicas para o livro, leitura, literatura e bibliotecas na perspectiva de africanidades. Né? O livro foi considerado como um livro de referência pela CAPES. Então, essa coisa aí da discussão forma, conteúdo, tema, é algo que tem me interessado bastante, né? Uma afirmação
do direito e do desejo também de que a minha literatura seja lida como a literatura é lida, né, como forma e conteúdo, que isso importe mais do que me circunscrever a temáticas. A história, a construção de uma história editorial a partir dos números também me interessa muito, né? Eu sou uma autora que tem muitos livros nas escolas brasileiras, né? Eu tenho com alguma frequência participado do PNLD literário. Participado significa ter tido livros selecionados para o PNLD literário. Em 2020 foi selecionado os 9 Pentes da África, um livro que se chama Os 9 Pentes da África. A gente vendeu 156.678 exemplares para escolas brasileiras, né? Agora, no PNLD 2021, no PNLD 2021, a gente emplacou 2 livros, o Omagem Reinventa os Rios e um Exu em Nova York. O Exu, como eu disse para vocês, foi censurado. E eu tive a notícia anteontem que no PNLD 2023 a gente emplacou o Mar de Manu, Madu, né, que é uma publicação da Autêntica, que também foi premiada, né? A gente ganhou o APCA, o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Artes de São Paulo, como melhor livro infantil de 2021, né? De 2021. Então, acho que é isso, são as questões que têm me interessado. Como eu sou escritora, e aqui vocês vêm mesmo para ver literatura, não é? Nessa festa, eu vou ler alguma coisa aqui para vocês, desse livro de novo aqui. A capa é do Daniel Viana, que está ali, o Exuzilhar, que sai pela Palas, que a gente está lançando aqui também. É uma reedição, a gente já vendeu 2.000 exemplares, fui eu mesma que editei esse livro. E Exuzilhar não é um conceito, essa é outra armadilha que eu percebo que tem nos enclausurado, não é? A nós, escritoras negras, escritores negros. As pessoas dizem que a gente criou um conceito e aí você nunca mais fala da sua literatura, você só fala do tal do conceito. Então eu aviso para todo mundo que Exuzilhar não é um conceito. Exuzilhar é uma brincadeira, um verbo, um neologismo, criado a partir da brincadeira com Exu e uma de suas casas, que é a encruzilhada. Eu tinha ouvido um verbo que era encruzilhar, e aí pensei que eu podia ir mais fundo. E aí, brincando com Exu e com encruzilhada, eu criei o Exuzilhar. Deixa eu escolher um texto aqui para ler. 5 minutos, tá? Tá. Vou ler um texto que se chama Bandido Também Tem Santo. Era terça-feira e eu ia para mais uma entrevista de emprego. Estava marcada às 9. Por segurança, resolvi sair de casa às 6. Tinha lotação, trem e metrô pela frente. O relógio tocaria às 5 horas, mas às 4 eu já estava desperta. Banhei, fiz as orações do dia, pedi o emprego com fé. Senti aquela brisa quente atrás da cabeça de quando a resposta de algum está a caminho. Resolvi me vestir de branco. Saí. Fechei o portão. Caminhei em direção ao ponto de parada do lotação. Um sentimento de que faltava alguma coisa tomou conta de mim. Abri a bolsa. Tudo que eu precisava estava lá. Carteiras de trabalho e de identidade, conta de luz paga, cópias do currículo impressas, endereços dos 3 lugares onde buscaria emprego naquele dia.
sanduíche de pão com goiabada, garrafa de água e um livro para ganhar o tempo no transporte público. Não faltava nada, mas a sensação permanecia. A brisa na cabeça voltou e me impeliu de volta para dentro de casa. Fui direto até a gaveta da cômoda e peguei um fio de contas. Coloquei no pescoço e ajeitei dentro da blusa. O retorno à casa me fez perder a lotação. Fiquei sozinha no ponto, mas logo encheria de gente. Veio vindo um rapaz de tênis de cano largo, bermudão, camiseta larga, boné e, é lógico, headphone no último volume. Óculos escuros também. Ele se sentou na murada ao meu lado e tirou um cigarro. Antes de acender, parou uma Blazer de vidro fumê na nossa frente. Saltaram dois caras e cada um pegou um braço dele. Mandaram ficar calado e o jogaram dentro do carro. Alguém gritou lá de dentro: pega a mina dele também, vacilão. Vai deixar aí? Não havia outra mulher por ali. A mina de desconhecido era eu. Empurraram-me para o banco de trás com o cara. Eu tentei dizer que era engano. Eu nunca o tinha visto antes, só estava ali esperando o transporte. Ia fazer entrevista de emprego. Tinha a carta de convocação na bolsa, podia mostrar. O motorista mandou que eu calasse a boca, não estava interessado. Ao meu lado, os grandões espancavam o rapaz e gritavam: você vai me dar meu dinheiro, vagabundo. Se não der, vai morrer, tá ligado? Fala, onde é que você escondeu o dinheiro? Fala, vagabundo, fala. E dá-lhe porrada. O rapaz calado. Eu queria interferir, pedir para eles pararem de bater no menino. Mas aí pensariam mesmo que eu era a namorada dele. Paramos no sinal. Tinha um carro da polícia estacionado, vazio. Os policiais deviam estar na padaria comendo coxinha. Por via das dúvidas, afundaram o rapaz no vão entre os dois bancos. Nossos sequestradores ficaram tensos. Engatilharam as armas. Eu era uma filha de Ogum. Uma filha de Ogum, entro em pânico quando vejo a arma de fogo. E comecei a tremer e a chorar. Um dos caras passou o braço pelas minhas costas, tapou minha boca com uma das mãos e com a outra encostou o cano do revólver no meu fígado. Disse que se eu não calasse a boca naquele instante, ele apertaria o gatilho, sem dó. Calei. O sinal abriu, o motorista arrancou devagar. Os donos do carro deram mais umas voltas com a gente. O rapaz espancado não dizia palavra, eu também não. Um dos rapazes que batia pegou meu pescoço, apertou meus seios com violência. Disse ao rapaz espancado que ele veria o que fariam comigo na frente dele, caso não constasse onde estava o dinheiro. O menino nem abria os olhos, tinha apanhado muito, estava quase desacordado. Chamei por Ogum, e a massa de calor em movimento atrás da cabeça me levou a colocar a mão no ombro do caladão sentado à frente. Disparei a falar. Era a chance única de salvar minha vida. Repeti a história da entrevista para o emprego, puxei minha carteira de trabalho, o sanduíche de goiabada. Disse que não conhecia o desafeto deles, que simplesmente eu estava no lugar errado, na hora errada. E o outro, louco, noiado, apertando meu pescoço com a mão e esticando a outra para rasgar minha blusa. Ele arrancou 2 botões e enroscou a mão na conta. Puxou e cortou o dedo no fio de nylon. Arrebentou tudo. As pedras brancas, como pombas, voaram pelo carro. Bateram no vidro fumê, no teto da Blazer. Caíram no colo do moço da frente. Ele abriu a mão para as miçangas e sorriu. Mandou parar o carro, desceu, abriu a porta, estendeu a mão para mim e disse: pode ir embora. Ainda ouvi ele dizendo para os amigos: deixa a menina em paz. Não viu que ela é filha de Oxalá? Gente de Oxalá não mente, não. Agora eu gostaria que nós passássemos a palavra para a professora Patrícia, falando sobre o conceito de reconhecimento, como ela estudou no livro.
territorialidade. Bom, boa tarde a todas, a todos, todes. É muito bom tê-las aqui. E vou tentar não ser muito chata, porque ficar falando de filosofia numa praia dessa vai ser difícil. Bom, meu trabalho começa com trabalho em sala de aula. Porque estudar, né, as identidades, e aí vem o conceito de identidade e reconhecimento. Por que a necessidade do reconhecimento? E aí eu trabalhei com um autor chamado Axel Honneth. Ele é um autor alemão, claro, pelo nome, e da teoria crítica, da última geração da teoria crítica. E na verdade ele começa, eu vou tentar simplificar, ele começa a trabalhar com a ideia de como a gente se forma como sujeito. E aí a gente volta para Hobbes. Fala, o homem busca a felicidade e na busca da felicidade vale qualquer negócio. Então eu posso inclusive matar o outro para adquirir minha felicidade. E aí a gente tem, mitologicamente, a luta de todos contra todos. Nessa guerra, então, a gente faz um pacto social e nesse pacto surge a sociedade. Bom, o Honneth vai olhar para esse conceito e vai falar, não é esse conceito. Então ele vai para Hegel, que é outro autor, e que vai falar o seguinte, por que a gente se constitui como sujeito? Não é porque a gente busca se autoconservar. Eu quero evitar a guerra de todos contra todos. Eu não vou buscar me autoconservar. Eu sou a partir do reconhecimento do outro. É do olhar do outro. É na relação com o outro. Então, a partir desse conceito, a gente vai tentar, né, na pesquisa com a professora Lourdes e com a Renata, a gente vai tentar buscar qual seria, então, o que é essa teoria do reconhecimento. E o Axel Honneth vai falar, vai buscar Hegel, vai buscar outros autores, a psicologia social, e vai trabalhar com a seguinte ideia. Nós temos 3 esferas, segundo o autor, de reconhecimento. A primeira é a primeira esfera do amor. A segunda, a esfera do direito. E a terceira, a esfera do valor do grupo. Então ele fala o seguinte, a gente se constitui como sujeito a partir do momento em que você precisa ser reconhecido pelo outro. Então, a primeira esfera do amor é o primeiro momento em que a gente se constitui como sujeito. É no olhar do outro que eu me constituo como sujeito. Se eu tenho uma relação reconhecida, um reconhecimento positivo, eu crio um mecanismo positivo sobre o meu eu. A segunda esfera seria a esfera do direito. Ele fala o seguinte, eu preciso ter os meus direitos reconhecidos, né, para eu ter um autorrespeito. E a terceira esfera é a esfera do grupo. Quando eu tenho um grupo ao qual eu pertenço, sendo reconhecido, eu vou ter uma autoestima. Então eu vou ter, na primeira esfera, autoconfiança, autorrespeito e autoestima. E aí o Honneth vai além, ele fala, e quando não há reconhecimento? Quando tem negado esse reconhecimento? E aí você cria um processo de ódio em relação a você mesmo. Você cria um processo de negação. Você nega porque você não teve o seu reconhecimento aceito, né? A ideia, então, ele fala, quais seriam as perspectivas negativas? Quando no primeiro momento eu não tenho amor. Então o que eu não vou construir? Eu não vou construir uma autoconfiança. Na segunda esfera, quando eu tenho meus direitos negados, eu não vou construir autorrespeito. E o terceiro, quando o grupo ao qual eu pertenço também é negado esse reconhecimento, eu tenho um processo de vexação. Então, a partir desse conceito, ele vai
falar o seguinte: no momento em que eu tenho cognitivamente clareza desse processo de negação do meu sujeito, ou em qualquer uma das esferas, qual é a luta, qual é a gramática da luta social? A gramática é a luta pelo reconhecimento. Então, ele coloca uma outra questão, ele fundamenta a luta social. Se a luta social não é só por questões materiais, diretamente, você tem questões de luta pelo reconhecimento. Então ele chama esses vários movimentos como uma gramática, é uma gramática que a gente tem. Então você tem um processo de luta pelo reconhecimento. A partir dessa ideia, então, de que nós somos formados a partir do reconhecimento. Eu preciso do outro para ser reconhecido. E não baseado no Hobbes, que nós criamos a civilização por um pacto com medo de ser exterminado. Nós buscamos a autoconservação. Não, nós buscamos o reconhecimento. Então é um pouco destrinchar no capítulo que eu trabalho essa ideia de como é que a gente se forma como sujeito, quais são as gramáticas das lutas sociais e a ideia do reconhecimento como elemento importante dessas lutas e como um momento importante da subjetivação. E quanto a gente não perde quando o nosso reconhecimento é negado, quanto a gente não cria ódio sobre si mesmo quando é negado, quando a gente tem vexação, quando a gente tem a violação do nosso corpo, né? Todos esses processos criam esse mal-estar, criam um mecanismo negativo sobre nós mesmos. Então um pouco foi buscar essa teoria do reconhecimento, não só o Axel Honneth, também eu utilizei outros autores. Tem um autor chamado Charles Taylor, que ele também resgata a teoria do reconhecimento, mas por outra via, a partir do Rousseau, e ele fala da democracia liberal, porque o Honneth ele vai falar de um processo de emancipação. Ao contrário, Charles Taylor vai usar a teoria do reconhecimento para falar de como a gente deve viver numa democracia liberal. Ele fala, não cabe mais na democracia liberal a gente ter uma democracia que fale da igualdade para todo mundo. A igualdade, a democracia liberal, ela tem que pressupor as diferenças. E como se organiza uma sociedade com essas diferenças a partir de uma base comum. Qual é a base? O direito universal, a igualdade, que é um modelo moderno, liberal. Mas ele fala da teoria do reconhecimento a partir desse modelo liberal. O Honneth vai mais pelo marxismo, né? Falando desse conceito a partir da teoria crítica. Então foi mais ou menos isso que eu trabalhei, buscando um pouco esse conceito para fundamentar, né, as ideias que nós temos sobre reconhecimento. Então é isso. Obrigada. Oi? Tá, acho que tem que pegar esse, Paik. Agora, Paik vai conversar um pouco. Eu só gostaria de dizer duas coisas, por favor, só um minutinho, Pai. E logo em seguida, as pessoas, os autores vão autografar os livros aqui ao lado e também em outro momento. Oi? Isso. E se alguém quiser passar alguma pergunta específica para um dos autores, eu tenho aqui papel e caneta. Por favor, fiquem à vontade de pegar, escrever. Caso não dê tempo, depois eles retornam e enviam para vocês. Vocês deixam o e-mail ou o telefone e eles respondem para vocês, tá bom? Então, muito obrigada. Vai lá, Paik. Oi, boa tarde para todos e todas. Agradecer. Está dando para ouvir? Agradecer primeiro a PicPay pelo convite. Agradecer a oportunidade de estar na mesa com vocês. Esse Alunos Carril, o seu livro, que é um programa de periferia, foi muito relevante para o desenvolvimento. Quando eu estava começando a estudar sobre segregação, foi um livro que foi relevante para poder pensar dinâmicas e movimentações, porque eu estava pensando em territórios negros, territórios brancos, da forma vou abordar um pouco mais para frente, né? A Cidinha, tanto pela escrita como pela militância, pelo que fez e faz no Diário 10, enfim.
vários espaços como referência para mim, é da geração que me formou, que me abriu o caminho para poder estar aqui hoje militando. Então, sou muito grato e espero que a gente consiga seguir dialogando, né? E eu fiquei pensando muito no conceito de Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos, é um reconhecimento, uma filosofia ancestral africana, né, que está colocada aí, que talvez a gente possa dialogar um pouco sobre isso. Mas enfim, tirando esse primeiro, essa saudação aqui, agradecer aos antigos, às antigas e a todo o povo que nos acompanha, quero me apresentar, me chamo Paik, Duque Santarém, sou antropólogo e sou antropólogo e urbanista, apesar de daqui a alguns meses eu consigo possivelmente concluir meu doutorado no tema que vou falar aqui, que é o tema da mobilidade antirracista, desse livro que nós organizamos coletivamente, Rafael Albergaria, Daniel Santini e eu. Foi publicado em 2020, 2021, pela Turma Literária e Fundação Rosa Luxemburgo. E é um livro que é uma articulação de um conjunto de autores, autoras, ativistas, com trajetórias distintas, pensando sobre esse tema da mobilidade e do racismo e no que isso pode ter de um devir ou uma possibilidade de luta contra o colonialismo, contra a colonialidade, contra o racismo, né? Eu vejo uma trajetória de militância no movimento passe livre, no movimento negro e na luta acadêmica, e acho que é por meio dessa interlocução que eu vou apresentar algumas coisas aqui agora, né? Acho que a primeira coisa que eu quero colocar é um incômodo que eu tenho sentido nesses dias. Acho que talvez todos nós, negros e negras, temos passado por isso, de estar numa cidade, está discutindo aqui agora, né, a resistência anticolonial numa cidade com amplas características coloniais, cuja presença negra desses 50 mil habitantes aqui deva ser maioria, se não maioria presente, maioria histórica. Por outro lado, um evento que é uma invasão branca na cidade, uma invasão que sufoca de alguma forma, que remonta a muitos aspectos de dinâmicas coloniais, né? Essa presença branca massiva aqui na Filipe. Ela é largamente discutida, o jornal Globo hoje falava sobre isso, com um autor que estava aqui refletindo, enfim. Eu acho que é importante a gente pensar isso como a gente pensa a anticolonialidade dentro de espaços que remontam a colonialidades, né? E aí, pensando também nessa possibilidade de circulação, nessa possibilidade de atuação e movimentação do nosso povo, certo? Colocando isso para pensar os dois argumentos centrais do livro Mobilidade Antirracista, que são a conceituação do que seria uma mobilidade racista e, em antagonismo a ela, o que consolida, o que daria para pensar numa mobilidade antirracista, o que significa mobilidade antirracista como forma de resistência ao colonialismo, como forma de resistência ao racismo, como forma de construção de uma sociedade antirracista, né? E esses conceitos, dois, né, que eu vou apresentar aqui, eles estão embasados pelo que eu quero dar a maior parte da minha fala, que é pela ideia de mobilidade negra. Então eu vou fazer essa fala em 3 tomos, 2 antagônicos e um que é a base de estudo. A ideia da mobilidade racista, então, tal qual a gente apresenta no livro, é fundamentalmente a ideia de que a mobilidade urbana ou a mobilidade dentro da nossa sociedade é uma instituição, tal qual é a saúde, tal qual é a educação, tal qual é o saneamento, tal qual é o urbanismo, né? São instituições da sociedade, e que é uma instituição que, talvez invisibilizada pelo tema do urbanismo, ou talvez pouco estudada por outros temas, não foi propriamente entendida, não foi propriamente estudada e analisada como um vetor determinante, como uma forma crucial da construção do racismo na sociedade brasileira, certo? A mobilidade racista, então, é uma tentativa de explicar como, em diferentes momentos da história do Brasil, houve uma organização de canais de controle da mobilidade da população negra como mecanismo de domínio, como mecanismo do exercício do racismo na nossa sociedade, certo? Que mecanismo de controle a gente está falando? A periferização da cidade é um desses mecanismos? Correto, né? Retirar os cortiços do centro da cidade, jogar para o campo, né? O ataque aos quilombos urbanos, aos quilombos campesinos, né? Os quilombos que não estão na cidade, melhor dizer, porque o campesino já entra em complicação. O ataque à construção do próprio urbanismo no Brasil, né? Essa construção de o saneamento básico, a campanha da vacinação de um século atrás, que tinha um caráter racial bem diferente, né? A ideia de limpeza urbana e higienização da cidade, né? Tudo isso tem um caráter de segregação, mas um caráter também de construção e domínio da população negra em determinados espaços da cidade para que ela não possa se movimentar.
que a gente compreende como territórios negros e territórios brancos da cidade. Mas entra também, em alguma medida, né, e é isso que eu pretendo apresentar em alguns meses numa tese, em uma continuidade tecnológica do que a gente compreende como navio negreiro e o transporte coletivo de hoje. Uma continuidade tecnológica em que há um tipo de transporte que a pessoa que é transportada, ela é simultaneamente a mercadoria, o motor e o financiamento e o produto, né? Então, nós não somos pessoas, nós somos mercadorias. E aí o que eu tento apresentar no texto, isso está colocado no livro também, é como, em alguma medida, o transporte coletivo, ele é herdeiro do transporte de mercadorias, que por sua vez é herdeiro do transporte negreiro, do tráfico negreiro. E é herdeiro historicamente, porque os mercadores dos navios negreiros ganham muito capital, investem na infraestrutura urbana, primeiro na infraestrutura de trens e de circulação de mercadorias, e depois, em acordo com as elites inglesas e francesas, vão trazendo também o transporte coletivo. Herdeiro em uma segunda dimensão, porque os técnicos têm uma continuidade tecnológica que eu vou colocar em 3 indicadores mais simples, que é o índice de lotação de passageiros de ônibus, ele é de 8 a 10 por metro quadrado, que é o mesmo índice de lotação de arroz, feijão e de boi. O índice de lotação de carro é de uma pessoa por 1,25 m², né? Que é o índice, né? Se você tiver mais de 5 no carro, você é limitado, etc., não pode seguir, né? Esse índice de lotação demonstra que a herança é do transporte de mercadorias e etc. O índice de passageiro por quilômetro, ele faz uma loucura, porque se onde tiver 101 pessoas, ele tem mais ou menos o mesmo custo, independentemente de subida, descida, pode variar um pouco. Mas o índice de passageiro por quilômetro, ele faz uma perversão, que é a forma de calcular a tarifa, que o ônibus mais lotado, ele é mais lucrativo, né? Então isso é pensar o transporte como mercadoria e não pelo conforto, né? E as tecnologias dos ônibus, né? As empresas que fazem os caminhões, né? Agora depois separou, mas esse motor dianteiro do ônibus, etc., as mesmas empresas, historicamente, fizeram, né? O ônibus, e aí eu colocava a lataria de ônibus, eu colocava a carroça de caminhão, né? Para poder carregar mercadorias. Isso pensando do ponto de vista da tecnologia. Mas bem, brilhantemente, né, a Cidinha já colocou aqui um aspecto que eu vou abordar, que é de como o sistema carcerário, a violência urbana, né, a gente pode ampliar e estender isso, são formas de restrição da mobilidade negra. Então nós estamos pensando, estamos colocando, né, esse livro apresenta diferentes perspectivas, como o colonialismo, como o racismo está presente na forma do controle da circulação da população negra da cidade. Então a mobilidade, o transporte no Brasil, não é a possibilidade do encontro, naquela mitologia francesa, liberal, eurocêntrica, etc., né? A mobilidade no Brasil é o controle da população negra para o exercício do poder e da dominação racial na cidade. Esse é o argumento da mobilidade racista. Disso foi o argumento da mobilidade antirracista, porque a população negra lutou em todos esses momentos. Lutou contra o navio negreiro, tomou navios negreiros e derrubou navios negreiros e implodiu diversos, né? Aquele filme norte-americano Amistad é o mais famoso, mas tem uma revolta dos Macus, uma série de revoltas aqui. O povo negro fez a revolta do Vintém, porque a revolta do Vintém do Rio de Janeiro, por 20 centavos também, ela foi dita que ela era uma revolta majoritariamente de um subúrbio branco, etc. Não, quem quebrou a cidade, quem pegou os paralelepípedos, tacou na cara da polícia, esculachou a cidade inteira, quebrou o transporte, tacou fogo na cidade, foi a população negra, porque era a população negra que com o Vintém pararia de circular na cidade. E as lideranças abolicionistas, os irmãos Rebouças, participam da revolta do Vintém e impulsionam dali uma parte do movimento abolicionista, pelo vínculo com aquilo, né? Não à toa, um ano depois, temos o episódio da abolição. E nas revoltas sequenciadas que nós temos contra o transporte racista, né, na cidade, nós temos uma presença negra normalmente apagada, chegando até o próprio caso de 2003, em que eu achei que na mesa passada ia aparecer alguém culpando a gente pelo golpe, quando foi a população negra, em alguma dimensão, a população negra buscando um acesso à cidade. E os impactos disso extrapolam limites para além da nossa democracia e do nosso Estado. Então a mobilidade antirracista é a gente compreender esse vínculo, no que há da luta, no que há na luta antirracista, aspecto de mobilidade, e no que há na luta de mobilidade, aspecto antirracista. Certo? É isso mesmo, né? Antirracista e mobilidade antirracista. Então essa é um pouco a leitura da mobilidade antirracista e da mobilidade racista que estão presentes nesse livro. Ele vai ter crônicas, conto, desenho, foto, enfim, tem um monte de coisa nele. Mas eu quero tratar aqui de um aspecto que não
não é explícito no livro, mas que é a base dele todo, e que eu acho que daí a gente pode pensar num devir antirracista nesses... Peraí, 5 minutos que me faltam, maravilha. Cheguei então a bom tom. Que é a ideia da mobilidade negra. Porque nós estamos falando aí de que o povo negro, nosso povo, os nossos povos, né, são diversos e milenares, não está somente lutando contra a restrição imposta pelo colonialismo, contra a restrição imposta pelo racismo sobre a nossa população. O povo negro tem propósitos, tem motivos, tem maneiras de se movimentar e de se organizar pelo espaço e de fazer coisas. Tem interesses próprios que independem da existência, independem da relação com o racismo, independem da relação com a colonialidade, independem do tráfico escravocrata. Há uma existência que está para além disso, uma vontade que está para além disso. Entender a mobilidade negra é entender então que a mobilidade racista quer dominar e o que é a mobilidade antirracista e o que alimenta a mobilidade antirracista. Do que eu estou falando? Se a gente pensar esse termo, né, Black Mobility, está em estudo aí agora, ganhando uma certa proeminência, porque a Tilly Mbembe pegou o termo, como ele está, né, merecidamente com certa relevância aí, esse termo está circulando mais. Mas a mobilidade negra a gente pode pensar desde antes, pensando no que Cheikh Anta Diop estava estudando na circulação negra no continente africano há milhares de anos atrás, né, sei lá, 10, 15 mil anos atrás, circulando no território africano e construindo relações próprias no território africano a partir de interesses próprios desses povos que em algum momento também se determinam como negros antes da colonização. Desses povos que estavam fazendo navegações e há trocas culturais, há artefatos que indicam trocas culturais entre povos africanos e povos andinos ou povos maia, muito anteriores a isso que a gente chama a essa tal dessa colonização europeia. Então haviam grandes navegações ou navegações relevantes e trocas entre esse povo. Então nós estamos pensando num tipo, nós estamos nos retratando, nós estamos nos entendendo enquanto um povo que tem propósitos de circulação, motivos de ocupação do espaço e interesses em circular e preencher e viver o espaço que são próprios, que são da nossa vontade, que são do nosso projeto, que são da nossa tradição, que são do que a gente entende pelo mundo, do antes, amanhã e depois daquela pedra amanhã para matar o passo de ontem, e essa coisa toda, fazendo as nossas encruzilhadas. Para além disso, o processo da colonização, ele não, assim, o povo negro existe para além da colonização, a colonização não existe, né, para além do povo negro. O processo da colonização, há uma quebra, um ataque a possibilidade de circulação do povo negro, porque há uma circulação forçada. Mas nessa circulação forçada aparece aquilo que Mestre Negro Bispo, quem não conhece, sugiro que procure, apresenta como dois conceitos que são importantes para a gente pensar também a mobilidade negra, que é o conceito de transfluência e de confluência, que é a possibilidade da população negra se reorganizar e conseguir fazer trocas culturais, fazer trocas espirituais e fazer trocas tecnológicas entre povos para além da circulação dos nossos corpos, certo? Essa possibilidade faz com que consigamos nos reorganizar em palenques, em quilombos, em terreiros, em uma série de outros espaços, ainda que nos retirem tudo o que nos é material, certo? E consigamos sobreviver ao genocídio, consigamos sobreviver a 130 anos do projeto de genocídio brasileiro, projeto explícito, né, que está no processo da abolição, esse processo escrito, está lá bem documentado, conseguimos sobreviver a esse processo de 130 anos de genocídio, por causa da possibilidade de troca e de organização do nosso povo. Isso faz parte também da nossa mobilidade. A literatura, o rap, a poesia, tudo isso está dentro disso. A nossa possibilidade de mobilidade negra está também presente nas capoeiras, na nossa circulação pelo espaço, na forma como nós, pela nossa vontade, saímos do campo, vamos à cidade, saímos da cidade, vamos ao campo, localizamos nossas casas ou nossos espaços sagrados próximos às águas, como nós localizamos e entendemos o espaço e nos relacionamos com ele. Acabou aqui? Falta um minuto. Coloquei 14 aqui. E aí, para finalizar, então, o que eu estou querendo jogar aqui para o debate é de que o nosso povo, a população negra, está em luta contra o racismo, está em luta contra a colonialidade, mas há algo que está para além disso, é o que seria o nosso dever, que é o nosso desejo de liberdade, que é nosso propósito de organização nas diferentes áreas, científica, urbana, industrial, religiosa, cultural, enquanto um povo negro. Vou finalizar com um corrido de capoeira do mestre João.
Que é do mestre João Grande. Tomara que seja. Que apanha alguma roda depois. Mas é um corrido que fala: Birimbau bateu, o andoleiro me chamou, vou-me embora que é noite, eu não posso demorar, eu não posso demorar, eu não posso demorar, minha casa é muito longe, vamos logo vadiar, eu não posso demorar, eu não posso demorar, minha casa é muito longe e ela pra lá do mar. E aí isso, a vontade dessa pessoa, desse angoleiro, não estava determinada por nenhum processo racista, estava determinada por sua vontade de vadiar e de voltar para casa. Obrigada, Thaís. Oi? Não, eu queria falar um pouquinho também. Queria só falar um pouquinho também. Tem um artigo meu também nesse livro de territorialidades, que é sobre uma das canções do grupo Realidade Negra, que é de único grupo de rap quilombola que existe. Em 2009, eles fizeram esse CD para celebrar 10 anos da titulação do Quilombo do Campinho da Independência. E que foi uma luta pela terra longa que eles já estavam batalhando, e quando eles conseguiram essa titulação, através da Benedita da Silva, que assim que ela entrou como governadora interina, ela foi lá e conseguiu essa aprovação de acordo com a lei, e eles fizeram essa celebração. Então agora já está fazendo bastante tempo, e a letra das músicas deles foi um caminho que me levou ao estudo. O estudo de Paraty, o estudo dos quilombos, né? O quilombo do Campinho da Independência fica a 10 quilômetros daqui. Os meninos viriam aqui para dar uma canja para vocês, entretanto eles têm que trabalhar lá no restaurante, aproveitar o movimento da Flip, então infelizmente eles não puderam vir, né? Então é só olhar no YouTube e vocês encontram Realidade Negra Rap Quilombola, vocês encontram lá. Sobre a disputa de terra e sobre a mobilidade do Kaique, ele me fez muito lembrar sobre esse período de estudo. Por quê? Porque Paraty é uma cidade que agora está como patrimônio e os quilombolas não participam das festas. Por quê? Porque não tem ônibus para eles voltarem para casa. Então, essa continuidade, como a professora Lourdes tem no livro dela, essa continuidade da exclusão, essa continuidade, isso aí que mostra de um jeito tão intenso, que tenta manter uma população à margem, que tem tido alguma conquista, viu, pai? Porque há um tempo atrás, a Flip parecia um disco voador que aterrissava, era uma editora única que podia apresentar livro, ninguém podia se mexer, nem conversar, era só aquilo, né? E que também tinha sua beleza, é claro, mas hoje já começam a existir não só esses espaços alternativos, como outros, eu acho que é algo que está começando a crescer, né? E a luta desse território, por esse território, é muito interessante em toda Paraty. Não só é uma cidade com aquele molde colonial no centro da cidade, mas é um lugar de disputas jurídicas de terra muito intensas, né? Os grandes proprietários de terra daqui de Paraty, aqui onde nós estamos, é uma área de disputa jurídica de terra. Nós temos um príncipe que mora na cidade, né? Ele é um príncipe, herdeiro. Nós temos existe uma relação de grande diferença entre alguns possuidores de alguns bens e uma população que realmente, do início ao fim, você entra no supermercado, todo mundo ganha um salário mínimo, ponto, acabou, não tem. Então, é isso que é interessante se pensar sobre os lugares e a manutenção das pessoas num lugar. E neste lugar de exclusão. E hoje a gente tem que pensar, tem que colocar um fim nessa violência. Nós temos que pensar que mantê-los escondidos ou distantes, manter uma população ou pobre, né, escondida e distante, é um modo de temer a distribuição de riqueza, claro, a gente sabe disso, mas também
temer que todo esse talento possa vir competir e ofuscar, né? O que a gente está entendendo como a cultura que tem que ser, né? Então eu quero agradecer muito a presença de vocês. Tenho alguns recados, por favor. O Haroldo queria falar sobre... Por favor, Haroldo. O Haroldo queria falar sobre a assinatura. E quem tiver mais questões, por favor, podem escrever ou entregar direto para os autores falarem. Não, eu achei que você ia anunciar a mesa, vocês vão autografar os livros, né? Já foi avisado? Além disso, vai ter a assinatura do livro do Sidney Aguilar Filho, que é autor do livro Entre Integralistas e Nazistas, que conta a história da fazenda nazista, uma fazenda nazista no interior de São Paulo, que redundou num documentário bastante conhecido, que vai ter uma exibição amanhã aqui também no Paraty, que é o Menino 23, tá certo? A exibição é, acho que amanhã às 6 da tarde, o Sidney pode confirmar, mas ele também vai estar aqui assinando esse livro agora no final dessa mesa. Obrigado. Valeu. E também agradecer a FIPEI por esse espaço. É sempre um espaço em que a gente fala sobre uma produção e as pessoas também podem fazer perguntas no momento que tiverem à vontade. Tem perguntas que estão nas mãos delas, mas alguém quer fazer alguma pergunta no microfone agora? Vou passando para os altos. Opa, tem aqui. Deixa eu ser pro pessoal, né? Eles falarem. Então eu queria ouvir também sobre... Eu estive aqui também ontem falando sobre como contar nossas histórias, e acho que essa mesa aqui tem um eixo também de falar sobre as festas e esses momentos, como a gente consegue construir nossa resistência. Então eu queria ouvir mais você, né? Seja nas rodas com os griots, as histórias antigas, para a gente conseguir pensar nosso passado e contar novas histórias, seja nas festas, nos quilombos aí, tanto lá nos grandes jongos que falam pisei na pedra, a pedra balanceou, levantar meu povo que o cativeiro se acabou, e como contar também toda a nossa luta e todas as formas, não só de fazer arte, mas a gente pensar a vida de uma maneira diferente, que essa desgraça do colonialismo e a falta de inventividade que a gente vive hoje em dia. Algum de vocês gostaria de iniciar com a questão deles? Ou... Tá dando para ouvir? Tá, né? Eu pedi para começar, inclusive, gente, que eu vou ter que sair logo, que eu vou fazer uma leitura na mesa das 3, ali na tenda central. Eu preciso chegar lá um pouquinho antes. Então, as duas perguntas que eu tenho aqui convergem. Antes disso, Pai, que eu estava procurando aqui no hashtag Parem de Nos Matar, mas eu vi que não está nesse livro, que é um texto longo que eu escrevi sobre o que significava 20 centavos a mais, né? No preço da passagem em 2013. E aí eu pegava uma série de situações do transporte urbano em São Paulo, principalmente os trens, não o metrô, mas os trens, quando os trens param e as pessoas saem andando pela linha do trem durante quilômetros, né? Sabem que o trem não vai voltar e elas vão andando ali e tem fotos disso. E eu dizia que alguém que se submete a isso não aguenta pagar 20 centavos, né? Ter um acréscimo de 20 centavos no transporte. Esse livro, Sobreviventes, eu escrevi muita coisa sobre as manifestações de 2013 e sobre coisas que foram se conformando e que deram na primeira parte do golpe, em 2016, que a gente via, né, alguns sinais ali. Depois, se você quiser dar uma olhada, eu acho que é um diálogo interessante. Chama Sobreviventes, sabe, pela paz. E as duas questões que eu tenho aqui, uma do colega, outra pede para comentar um pouco mais sobre o que seria forma e conteúdo.
para além do tema, na escrita produzida por autorias negras, né? É de fato como tendem a nos olhar, né? Como se, por definição, alguém que é negra e que tivesse como tema central, o racismo. Isso não necessariamente acontece. O que acontece é que todas as vezes que o racismo se apresentar, a gente não vai fazer como as novelas brasileiras, né? As telenovelas brasileiras que conseguem negar situações em que não todo mundo sabe que ali ocorreria uma discriminação racial explícita, e a novela consegue passar ao largo disso, como se vivêssemos relações raciais harmoniosas. É lógico que a gente não vai fazer esse tipo de coisa, mas esse não é o meu tema único, nem é o meu tema de escolha, é um tema sobre o qual eu escrevo, porque é necessário escrever. Porque enquanto o racismo vigia, eu vou falar sobre ele, vou me insurgir contra ele, mas é também o que o Paik estava dizendo, né, que a despeito disso a gente exerce a nossa humanidade na plenitude que nos é possível, né? A gente exerce a alegria que é possível, e essa alegria que é possível está na festa, né? Eu tenho chamado tudo isso de tecnologias ancestrais de produção de infinitos, que é o título do meu próximo livro, que sai em janeiro pela editora Martelo. Não, deve sair em dezembro ainda, pela editora Martelo, de Goiânia. O que são as de novo, não é um conceito, viu, gente? É uma brincadeira para a gente pensar as coisas, né? Para ajudar a gente a pensar as coisas. O que eu chamo de tecnologias ancestrais de produção de infinitos é que eu acho assim, que naquelas 7 voltas em torno da árvore do esquecimento, nossos ancestrais não esqueceram nada ali, ao contrário, eles firmaram o que precisaria ser lembrado para sobreviver, para aguentar o que vinha pela frente, que eles não sabiam o que era, né? Então daí vem as tecnologias ancestrais de produção de infinitos. O infinito é a possibilidade da gente ser gente a despeito do massacre. Então, é a plantação no domingo, a festa depois de capinar o dia inteiro no domingo, depois de plantar o dia inteiro no domingo. Isso é produzir infinito. Isso é lembrar que a gente é gente a despeito de toda a desumanização que o racismo nos impõe, que o escravismo nos impôs, né? E que continua. As pessoas que produziram, nossos ancestrais que produziram as riquezas dessa cidade onde a gente está, né? Seus descendentes não se beneficiam dessas riquezas. Eles continuam limpando as pousadas nas quais a gente se hospeda, varrendo as ruas pelas quais a gente transita, e em boa parte dos restaurantes sequer são garçons e garçonetes. Se encontrarmos alguém, talvez na cozinha porque escondido, né? Então, a despeito disso, a gente vai encontrando formas de produzir infinitos para sobreviver, para afirmar que a gente é gente a despeito da coisa que querem nos tornar. É isso que eu digo. Muito lindo, Cida. Bom, obrigada pela pergunta, né? Tem questões que eu queria comentar. Uma delas é melhor, bem melhor. Porque o que acontece em relação aos quilombos, aos territórios quilombolas,
Aí rola aquele com a urbanização, né, cada vez mais a urbanização ela realmente organiza hoje. Aí hoje é meu dia zero. Mesmo que a gente possa pensar assim numa identificação rural, né? E também no desenvolvimento assim da agricultura, pequeno produtor, né, familiar. Então até tem uma questão aqui que tem uma frase, uma fala, né, do Caê Guajajá. Eu ainda tenho a pegada dela aqui, sabe? Ainda tenho a mão dela aqui. Daí. Sentimento, Da Cauê. Caê. Desculpa. Ela diz assim, o agro não é tech, não é tudo. Também mata. Veste rosa ou azul com a mão manchada de vermelho. Caê Guajajá. Né? Então, por quê? Né? Aí depois tem uma questão. Poderia comentar sobre a relação do agronegócio pop da Globo com o quilombo Cafundó. Né? Que realmente, a gente estava discutindo isso na semana passada, né? Você também. Porque houve, acho que foi no ano passado, um convite para o Globo Rural, né, para o quilombo do Cafundó fazer apresentar seu território, o que eles plantam, o modo de vida, né, o uso do lugar. E foi feito isso, e inclusive a própria liderança do lugar, né, a Regina, tudo, então ela foi fazer isso, né? Então, na época a gente falou, que bom, né? Legal, até ter essa visibilidade, mas o Cafundó, ele tem essa visibilidade desde a década final de 70, 1978, 80, na época em que descobriram que o Cafundó falava uma língua acupópia. E eles falam até hoje, que é já uma resistência também, né? Mas que eles não ensinam para ninguém, porque a acupópia, inclusive, eles falam assim estrategicamente, mas enfim. Desde aquele momento, o Cafundó é assediado pela mídia, foi a Globo naquela época, veio jornalista internacional, fizeram um filme, né? Chamado filme Cafundó, Paulo Betti fez, na verdade, o Cafundó, né? Não era exatamente sobre o Cafundó, falava mais do Nhô, João de Camargo, que é de outro quilombo, que é o quilombo dos Camargos, que tem lá, né? Então, enfim, fazem também um monte de confusão sobre o que é a realidade, né? Enfim, a própria Cafundó não reconhece muito aquela história do filme Cafundó como sua história, embora haja algumas linhas assim, de vínculos de ancestralidades, né? Porque as famílias, como eu estava dizendo, tem um território negro, as famílias vêm todas muito próximas, e casamentos e tudo. Bom, enfim, agora a Regina fez esse episódio, que é um documentário, e apareceu uma propaganda, né, que o agro é pop e o agro é quilombola. A gente não pode considerar de forma alguma, né, pode ser tirado da fala ou tirado, sei lá, do contexto. A gente não conseguiu falar agora, ainda não tem esse retorno, mas obviamente que a gente sabe que tem papel político nessa narrativa, né? Não só político, mas econômico, com papel do agro. Mas o agro, veja que é a pegadinha, né? O agro pode ser pequeno, médio, produtor familiar, tudo é agro, né? Agora, agronegócio jamais é quilombola, é outra coisa que a gente estava falando, ele é inimigo do quilombola. Bem, eu penso isso, né? Então, quer dizer, o Cafundó, por isso também,
eu comecei com a organização, por quê? Porque também parcerias com o governo do estado de São Paulo, com a Secretaria da Agricultura, e tem que fazer, né, para financiamentos e tudo. E o que ocorre é que também com toda a ideologia que tem, a mídia, essa coisa daquela pessoa que investe em si mesma, né, o microempreendedorismo está querendo trabalhar com quilombo, enfim. Tá? Então também, por outro lado, a gente vê uma festa de mais de 100 anos, que é a festa de Santa Cruz, todo mês de maio, né? Onde tem o jongo, onde tem essas narrativas, onde tem a homenagem a São Benedito, né? Então a todas as histórias, né? Também 2012 foi feita uma festa imensa, quando eles conseguiram a posse da terra. 2014 receberam também a concessão de uso da terra, e essas festas, então, elas são tanto festas tradicionais, né, de resistência da história do quilombo, como e Cafundó é muito forte nisso, mais do que qualquer outro dos quilombos próximos, né? E também a resistência política. Não sei se eu falei o que você tinha me perguntado, tá? Oi. Primeiro fizeram uma pergunta aqui sobre qual universidade. Eu estou fazendo meu doutorado na Universidade de Brasília e sobre como foi aceito o tema, né? O tema está sendo aceito, está em questão ali. Eu vou aproveitar que estamos gravando aqui para explicar uma história, talvez me coloque, enfim, mas a gente enfrenta. Não foi esse tema que eu coloquei na minha seleção de doutorado, né? Na minha seleção de doutorado, é o interesse que eu tenho de fato de estudar o vínculo entre o transporte coletivo e o mercado imobiliário e uma eventual implementação de tarifa zero, um estudo técnico de econometria, etc. Eu sou antropólogo, mas eu gosto disso aí. Foi para isso que eu entrei no doutorado. Só que, e esse tema foi aceito porque não tinha nada de racial nele, aparentemente, né? Na verdade, o substrato dele é racial porque a ideia é pensar se o transporte coletivo, quando for tarifa zero, e nossa luta for vitoriosa, como isso vai impactar na segregação da população negra, na expulsão da população negra da cidade, que acontece quando há constituição de infraestrutura, né? A centripetação, tal qual aprendi no livro de Lutz Carril, a segregação centrífuga e a centrípeta. Tem as duas aí que vão segregando a população negra. Eu queria estudar isso para ter um argumento técnico para discutir isso, né? Eu queria estudar esse ponto. Aí eu entrei por isso, só que, como a Cidinha colocou, o tema racial vai apertando a gente, e eu percebi que eu tinha oportunidade de colocar o debate racial e do racismo em um patamar talvez mais elevado, então eu troquei de tema. E aí minha orientadora aceitou, que o orientador e co-orientador é negro, enfim, e é um pessoal antirracista lá que a gente tem um quilombinho lá, né? Então foi isso. A outra coisa eu vou fazer um paralelo infeliz para tentar dialogar com o Pedro. Tem uma coisa do exército que sempre me intrigou, que era porque o exército tinha bandas marciais, né? Tinham bandas de tocar, etc. E tal. Em alguma medida, a banda do exército, a banda da polícia, ela é uma demonstração de poder, de capacidade de organização, né? Ou seja, aquele grupo é tão organizado que, para além de lutar, ele consegue ter uma banda, uma marcha, etc. E faz coisas, né? Então, a apresentação, quando a gente vê sempre que eu vejo, pelo menos, né? A orquestra do exército, eu falo, caraca, esses caras são poderosos mesmo, né? Eles conseguem até tocar, imagina uma matar, né? Deve ser foda. E, de alguma forma, a festa, para o povo negro, por isso paralelo infeliz, ela é mais do que essa capacidade de organização, né? Ela é o auge da nossa organização, ela é o auge do nosso espaço, é o auge da nossa celebração, é o auge da nossa capacidade de conseguir dialogar com a terra, de conseguir dialogar com o mundo sobrenatural, de conseguir, né, com a nossa espiritualidade, com a nossa ancestralidade, com a natureza, né? A festa, em alguma medida, é isso. E, de alguma forma, a gente transforma tudo em festa. E mesmo, não transforma tudo em festa dessa forma idiota, né? O MNU foi muito explícito em dizer que a alegria do negro é uma alegria guerreira, né? Mas nós conseguimos, de alguma forma, como estratégia,
transformar as coisas em festa, em literatura, em arte, em poesia, como uma forma de existência. Então, enfim, estou me divertindo aqui em Paraty, apesar do sufoco, mas entendendo que aqui festejar é uma forma de lutar, né? É aquela junção, né, do Public Enemy com o Beast Boys que o Benegão fez, né? Festeje seu direito de lutar e lute pelo direito de festejar, né? Eu acho que se trata um pouco disso, assim, a festa como essa possibilidade de organização e de troca cultural entre o nosso povo. E aí, por fim, eu queria, assim, é uma coisa que tinha que estar na minha fala, né? Porque eu citei o Sheikh Anta Diop, mas a pessoa fundamental para se discutir esse tema no Brasil, ela se chama Lélia Gonzalez. Ela é a primeira autora que introduz o debate de mobilidade negra no Brasil com o livro Lugar de Negro, onde ela vai discutir a circulação do povo negro de forma esplendorosa, maravilhosa. E é por meio dela que eu me inspirei a começar a estudar a mobilidade negra na cidade, né? Me inspirei, melhor dizendo. Quando eu tentei estudar a mobilidade negra na cidade, foi ela que, esse livro dela, Lugar de Negro, que me abriu os caminhos para poder refletir sobre o assunto. E uma coisa que essa geração, que a geração de Lélia, construiu, que é fundamental, é a ideia de que você não pode refletir sem agir. Você não pode refletir para ficar inteligente, né? Ser inteligente é idiota se você não faz nada com isso. Então, a ideia de que, tal qual essa geração construiu um plano de ações afirmativas para a educação, para a saúde, etc., a nossa perspectiva, né, enquanto negros da mobilidade, é um plano de ações afirmativas antirracistas para a mobilidade. Então a ideia da tarifa zero, do controle popular do transporte, da organização dos bairros negros na luta por transporte para suas localidades, faz parte de um plano antirracista para a mobilidade. Essas bandeiras são fundamentais, então a gente tem que entender como as nossas bandeiras de luta pelo transporte digno são antirracistas. Senão isso não há capacidade nem de lutar por uma mobilidade justa, né? Senão é sim. E é isso, queria agradecer então. Muito bom ouvir vocês. É nóis. Eu vou estar aí depois, eu só tenho que ir no banheiro de acabar aqui. Vai lá. Só para me despedir, Por favor. viu, gente? Porque eu preciso ir ali para a mesa, eu preciso chegar um pouquinho antes das 3. Tá bom? Muito obrigada. Nós vamos fechar também. Foi uma honra estar aqui, estar encaminhando essa mesa. Na verdade, eu me sinto mais encaminhando essa mesa e aprendendo com eles. Agradecer a Editora Alameda pela publicação, a Flipei pela oportunidade, as ótimas perguntas também. Vocês querendo, é só entrar em contato com os autores, tá bom? Combinado? Muito obrigada por tudo. Opa, vai falar? Patrícia? Obrigada, gente. Vamos fazer festa agora, né? Respeitáveis camaradas, neste tempo revolto, estudando os nossos trevosos dias, talvez não saiba quem fui eu. Talvez um sábio vos diga que fui outrora um poeta da ebulição, inimigo ferrenho das águas cristalinas. Cada tomo de poemas incendiários nós o abriremos, e mesmo sem ler, sabemos de que lado lutar. Todo negacionista da cultura é desde já meu inimigo jurado. Morre, verso meu. Morre como uma pessoa, anônima como tantas tombadas pelo capital. Camarada vida, a trote mais rápido, marchemos mais rápido. Lutamos pelas palavras, pela ciência, pela verdade. Com a língua áspera dos cartazes, eu nasço. Movimento incansável das ruas.